Olá, meninas maravilhosas! Que delícia estar aqui em mais um programa Guardiãs do Lar com vocês. Estou amando fazer esse programa e hoje nós temos uma convidada muito especial, com um tema também muito especial, uma mesa feita com todo carinho para você. E o que eu estou amando também é o que? O feedback que você está mandando para mim nas redes sociais, aqui no canal do YouTube. E olha, estou anotando com carinho e à medida que vocês estão mandando, eu estou correndo atrás do conteúdo, tá bom? Então vamos juntas formando esse programa de acordo com a nossa necessidade, porque eu vou te falar, esse programa não é só para você, esse programa também é para mim, porque aqui é vida real que fala. E hoje o tema do nosso programa é o quê? Segura aí. Saia do banco de reserva da sua vida. Lígia, o que você tem para me dizer com isso? Então vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus 14. Abra lá, corre, pega. Isso, Mateus 14, versículo 22. Vamos ler rapidinho? Sabe, né? O homem do tempo está aí contando o tempo. Então vamos lá, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, em algumas versões da Bíblia, diz que era 4 horas da madrugada, então pensa, estava tudo escuro. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Imagina comigo a cena. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aí Jesus olha para Pedro e diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia e toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocaram eram curados. E hoje, mulher, o que tem a ver o barco com Pedro que afundou com saia do banco de reserva? Então, mulher, para você, este programa é um convite para você ser a protagonista da sua história e sair do banco de reserva da sua vida. Saia do barco da sua vida. Pedro foi aquele que afundou no mar, mas foi aquele que teve a coragem de ir lá e falar: Jesus, se é você mesmo, então me permita seguir. Então vamos lá para as pérolas de sabedoria? E eu quero então ler com vocês algumas pérolas que eu separei. Primeira coisa, saia do barco. Será as madrugadas da vida, ou seja, muitas vezes a noite escura, os ventos da vida vão tentar nos entristecer, vão tentar nos fazer paralisar, seja para o empreender, seja dentro de um casamento, até mesmo você que está aí com um filho adolescente, que está enveredando para algum caminho tortuoso. Eu não sei qual é, mulher, a sua situação, mas
Tenha fé. Às vezes, sair do barco da sua vida, você vai ter que sair para ir lá, socorrer essa pessoa que tanto você ama. Para ir lá, empreender, fazer o novo de novo. Para pegar e ressignificar uma história que você teve e não foi tão boa assim. E você vai ter que enfrentar e dali fazer de novo um novo trajeto para uma nova sinapse neural na sua cabeça e aí ter a bênção de Deus. Porque, vou te falar, a bênção de Deus já está sobre você, mas você só tem que acessar. A segunda pérola de sabedoria é: saia do banco de reserva da sua vida. Quando você ver um problema, não tenha medo. Os outros discípulos ficaram lá, ó, só olhando Pedro, deviam estar gritando: ô doido, para com isso, nossa, olha, tá vendo, só podia ser ele, sabe aqueles amigos? Para, você é um maluco. Alguém devia ter tentado segurar Pedro, ou alguns falam: vai logo, vai lá, vai logo, afunda logo. Não tem alguns amigos que falam assim: tô cansado de falar para ele é descabeçado mesmo. Mas ele fez história. Na Bíblia, se fala tantas vezes dessa história do Pedro que andou sobre as águas, mas afundou. E ele fez história porque ele se arriscou. Quantas vezes você deixa de viver coisas inusitadas nessa vida porque você vive com medo? E posso te falar, Jesus tem vida e vida plena para você viver em liberdade. A terceira pérola de sabedoria é que mesmo que você afunde, minha querida, mesmo que você afunde no mar da vida, você sempre terá a mão de Jesus para te socorrer. Muitas vezes você teve fé, você saiu do barco, você foi ousada, foi lá e você está caminhando no mar. Que delícia que é caminhar pelo mar, tá indo, mas aí vem o vento, aí vem a onda. E aquela onda começa, e aí você começa a ficar assustada, aí vem uma palavra de alguém, e aí vem um primeiro não, o segundo não, todos dizem não para você, as portas começam a se fechar, e você acha que isso é sua identidade, e você deve voltar para o barco, e você se arrepende de ter saído do seu lugar. E você começa a dar ouvidos a essas coisas, e afunda. Só que quando você afunda, mesmo que você tenha experimentado água salgada do mar, porque ela é amarga, ela é ruim, ela não é para você engolir. Você lembre-se que você tem Jesus dando as mãos para você para vir te socorrer. E quando Ele te socorre, Ele diz: mulher de pouca fé, tenha mais fé. Siga adiante, eu te socorro, eu te ajudo. Então, minha querida, no programa de hoje, a mensagem é: saia do banco de reserva. Qual que é o banco que você está aí sentada? Pensando na vida, puxa vida, eu podia ter criado isso, eu podia estar fazendo aquilo, mas a vida é assim mesmo. Não é assim. Pergunta como é que eu sei disso. É vida real, é vida real que fala. Porque Jesus, Ele vai e te segura. E Ele te ajuda. E aí a notícia espalhou por toda a cidade. E aquelas pessoas, quando ficaram sabendo, elas corriam até Jesus. Elas se cotovelavam para chegar até Jesus. E aqueles que ao menos conseguiam tocar nas vestes de Jesus, elas eram curadas. Curadas de doenças que nós nem imaginamos, curada da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da lepra, pessoas que não conseguiam andar, cegos. Qual é a sua doença? Hoje Ele te convida para você tocar nele também, tá bom? E agora nós vamos tomar uma água, porque o homem do tempo já disse: o Edilson, o homem do tempo, que está na hora de um intervalo, vai lá tomar uma água. E depois nós vamos conhecer a história de uma mulher que decidiu sair do banco de reserva e fazer da sua história uma nova história. Vamos conhecer? Eu te espero. Tchau!
Olá, maravilhosas! Então nós voltamos aqui com a nossa convidada super especial, a linda e maravilhosa Brisa, da loja Contém Curvas. Que presente ter você aqui na nossa mesa, nesse programa Guardiãs do Lar, e eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite e explicar pra gente um pouco do trabalho que você faz e também contar a sua história. Porque a Brisa é uma mulher, né, que saiu do banco de reserva e está ali jogando para valer na vida. E eu quero que você conte um pouco, Brisa, da sua história. Quem é a Brisa? Mãe de quantos filhos? Casada? Não é casada? Conta aí para o pessoal que está em casa. Bom, Lídia, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Brisa, né? Eu tenho 33 anos. Eu sou casada já há 7 anos, tenho 2 filhos, o Olavo de 5 anos e o Raul de 3 anos. Uau! Criançada. Muita energia, né, Brisa? Tem muita energia, são quase gêmeos, né? É verdade, igual eu. Eu comecei a trabalhar muito jovem, desde sempre no mundo corporativo, né? Trabalhava com contabilidade, associações, condomínios, e eu recebi um convite lá quando eu tinha 25 anos, para lecionar empreendedorismo. Eu já era muito fã do tema, né? Uau. Já estudava o tema, já tinha me formado, feito pós-graduação no tema. E recebi o convite para lecionar empreendedorismo na Faculdade de Anhanguera, de Taubaté. Que legal. Eu dei aula por 2 anos, aí eu conheci meu marido, nos casamos, e ele tinha uma urgência em ser pai, então logo eu engravidei. Aí eu deixei de trabalhar por 3 anos para viver a plenitude ali da maternidade, né? Tivemos um filho seguido do outro, né? E então eu abandonei totalmente a carreira. E nesse meio tempo foi um desafio, assim. Eu imagino, para uma mulher que sempre trabalhou, professora de faculdade, empreendendo. Não, aí você não estava empreendendo, você estava dando aula. Eu estava dando aula. Mas sempre falando do tema de empreender. Então o empreendedorismo estava rolando na veia, porque você começou na mente, já estava ali, né? O empreendedorismo, ele rola na veia de todo mundo, Lígia, eu creio assim. Porque empreendedorismo são atitudes empreendedoras. Não é ter um negócio. Nós temos atitudes empreendedoras na vida, diante de desafios. Qual que é Fala pra gente, o que é uma atitude empreendedora, por exemplo? Principalmente a atitude de tirar sonhos do papel. Não necessariamente esse sonho é ter um negócio, mas um sonho da prática de um esporte, sabe? Legal. Tirar sonhos do papel e conseguir monetizar esse sonho já é empreender. Então, empreendedorismo também são atitudes empreendedoras, né? Então, eu me considero uma empreendedora desde sempre, mesmo quando eu trabalhava ali na CLT. Olha que legal, é verdade. E foi um desafio e tanto quando eu deixei o trabalho, né, para ficar vivendo a maternidade, porque eu tinha sido uma professora universitária aos 25 anos, então eu estava acostumada com aquilo. E quando a gente... E é dinâmico, né? É dinâmico. Você está acostumada com aquele bastidor, com os elogios, com aquela vanglória, né? E com a vida social, porque é muito grande, porque daí muitos alunos, né? Então é aula aqui, aula ali. Isso, e alguém empreendedora vive de inspirar outras pessoas. Então você vê resultado, um aluno chegando dizendo que abriu um negócio, pedindo ajuda, é muito bom. Mas quando eu voltei, assim, voltei para a maternidade, e que é um momento muito solitário da vida da mulher, foi um momento, assim, que... foi um momento, acho que, de um trabalhar de Deus mesmo, assim, sabe? Só que era muito desafiador, porque as outras pessoas falavam, nossa, olha, rasgou os diplomas. Você ouvia isso? Ouvia muito. Olha que ouvia muito. Até mesmo a questão da aparência, porque eu ganhei peso, até então eu era uma pessoa magra dentro dos padrões. Mas dos padrões, que chamam de padrões, né? Mas eu ganhei peso aí na maternidade. E as pessoas diziam, olha, quando você vai recuperar o seu corpo? Olha, o que você vai fazer? Uma pressão social muito grande. Estética muito grande. Não só sobre a carreira, mas também sobre o meu corpo, né? Entendi. E eu estava vivendo um momento de me reconhecer novamente. E a Contém Curvas, ela nasceu quando eu me reconectei com o meu corpo, me reconciliei com o meu corpo, assim. Uau. Aceitei o corpo que eu tinha, e que aquele corpo não era o meu corpo do momento. Talvez fosse aquele meu corpo para sempre. Eu ia viver para sempre brigando com o espelho, né? Se o corpo é casa, a nossa casa tem que ser um lugar de acolhida, né? De acolhimento, não um lugar de guerra. Né? Se o meu corpo é minha casa, eu não queria viver em guerra com ele. Isso é muito importante, porque não necessariamente uma pessoa que está magra, ela vive de bem com a sua casa.
de bem com o seu próprio corpo, de bem com a sua autoestima, né? Exatamente. De bem com as pessoas que o cercam. Necessariamente, o corpo não diz nada. E, não pode. Brisa, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é um pensamento que eu ouço de algumas pessoas e às vezes passou em mim também, tá? O empreender parece um pouco ser solitário também. Isso já aconteceu com você ou não? Isso é uma crença limitante de algumas pessoas que não se aproximam de outros empreendedores, porque é importante estar junto, porque você falou que a maternidade, você se sentiu solitária. Muito. Porque, querendo ou não, a maternidade traz, porque é aquele momento que... Isolamento, né? Que você vai ter que estar lá com seu filho, amamentando aquele filho, cuidando daquele filho. O ciclo de amigos tudo muda, então se você tem amigos que não têm filhos... É incrível como são poucos os que ficam, se ficam alguns, né? E muda, né? Aí você começa a ter amigos dos amiguinhos dos filhos, Isso. né? É um ciclo que vai mudando. Aquela pessoa que começa a empreender, ela se sente solitária também ou não? Eu sinto a solidão do empreender até hoje com a loja com 2 anos, principalmente na tomada de decisões. Porque quando você trabalha para alguém, quando você é CLT, você não tem um poder muito grande de tomada de decisões. Você cumpre as decisões, mas quando você empreende, é você que vai decidir se essa coleção você vai trazer ou não, se você vai lançar isso ou não, se vai ter promoção ou não, quem você vai contratar ou não. Uau. Então, essa tomada de decisões é solitária. O restante, eu acho que é muito do perfil. Entendi. Desde que eu comecei a empreender, eu já lancei grupos de empreendedorismo, mentoria para mulheres. Isso que eu ia então, falar. sempre promovi, assim, né? Tudo que eu aplicava e que eu acho que eu tinha a maior facilidade em aplicar pelo meu currículo, pelo tudo que eu aprendi, né? Pela minha trajetória, eu queria passar para outras pessoas. Então, já tive vários grupos, já promovi encontros e ainda faço. Durante a pandemia mesmo, que a gente tinha vergonha de vender, né? Ninguém queria vender durante a pandemia. Olha que insensibilidade. Eu fiz diversos vídeos na minha rede social, no IGTV. Eu te conheci na pandemia. Isso. Um pouquinho antes da pandemia. Diversos vídeos ensinando como a pessoa lidar com aquela situação, como melhorar o próprio negócio. Então, eu acho que empreender também é compartilhar. Não é como somente ter um negócio e ter medo de dizer tudo pela concorrência, né? É compartilhar. Isso só agrega pessoas que também têm o mesmo pensamento. Que interessante. Mas o nosso papo tá tão gostoso que a gente vai precisar do quê? De tomar uma água, porque depois do intervalo a Brisa vai ensinar pra gente o que é plus size, mid size? Mid size, corpo curve. Corpo curve. Mas a gente tá muito chique, meu amor. Então toma uma água e volta correndo, tá bom? E aí, Adriele, voltamos, meninos. O papo tá tão gostoso aqui nos bastidores que eu queria que vocês tivessem a oportunidade, mas vocês não tiveram. E Adriele, e agora? Voltamos então, meninas, e o papo aqui nos bastidores estava quente. Quase que a gente não volta e a gente precisou voltar, né? Né, Brisa? Uma delícia. E eu quero pegar o gancho da conversa nos bastidores, que a gente estava falando sobre casamento, né? E o casamento, ele é um empreendimento. E quando a gente não enxerga o casamento como uma sociedade, um empreendimento, isso se torna bem desafiador. E me conta, quando que a sua chave virou isso dentro do casamento? Então, foi exatamente quando eu decidi sair do banco de reserva. E eu sempre tive o apoio do meu marido quando eu quis empreender. Mas durante o tempo em que eu estava, né, ali no maternário, vivendo exclusivamente ali para o casamento, para a família, eu comecei a tentar aplicar todos os conceitos que eu tinha sobre negócios para dentro da minha casa. Para enxergar que naquele momento eu não estava só uma mulher dependente do meu marido, que eu não estava só dando a ele todo o protagonismo e vivendo ali, né, na solitude. E que o casamento estava sendo uma sociedade. Naquele momento, ele estava sendo o sócio investidor, né, o que ali cuidava financeiramente da família, e eu estava no serviço, no trabalho, investindo na minha família. E é muito importante as mulheres que hoje estão ouvindo isso, que não pensem que essa é uma condição permanente. Foi uma condição
momentânea. Hoje meu marido trabalha também junto comigo, né? Além do trabalho dele, ele também trabalha na loja comigo, ele também abraçou como sendo a Contém Curvas hoje um projeto da família. Mas legal. naquele momento, se eu tivesse ficado no banco de reserva falando, não vou fazer nada, não vou enfrentar a minha família, não vou enfrentar as pessoas, hoje nada disso estaria acontecendo. Não seria hoje o nosso projeto juntos. Que legal. E agora, uma coisa que é muito interessante, a roupa comunica, né? Então, quando você decidiu vir com esse look maravilhoso da Contém Curvas, você quis comunicar alguma coisa. Então, a moda não é simplesmente uma roupa, ela é uma comunicação. Essa minha roupa maravilhosa é da Contém Curvas. Eu escolhi também querendo comunicar algo. Como é isso? Explica para as meninas. Eu, como vivia no mundo corporativo, enxergava a moda muito como uma futilidade. Pensava, o que importa é o interior, é meu conhecimento, o que importa a roupa que eu visto. Sim. Depois que eu vivi aí essa transição... Eu assim, também, viu? Você também enxergava? Tipo assim, qualquer roupa serve, acessório? Para que acessório? Importa o que importa é o que eu sei. É o conteúdo. Isso. Só que quando eu comecei a estudar mais a moda, entender os biotipos, os tipos de corpos, como eu entendia que o plus size, a gente olhava, uma mulher que está acima do peso considerado padrão é um plus size. Mas depois eu fui entender que existem também outras nomenclaturas para o plus size, né? Então vamos entrar nessa. Explica pra gente. O plus size. O que é o plus size? Então, assim, não existe hoje uma tabela, mas era considerado uma mulher plus size que tivesse um manequim acima do tamanho 46. Entendi. E o tamanho convencional, que hoje é chamado, né, dentro do padrão, iria até o tamanho 40. E essa mulher que veste 42, 44, ficava essa lacuna. Ela não existia. Não pertence a lugar nenhum. Entendi. Né? Essa sensação de não pertencer ao mundo da moda, né? Então foram criando outros termos, como o curvy, que é para reconhecer uma mulher cheia de curvas, né? Uma mulher que tem as suas curvas e para isso precisa de medidas diferentes de roupas, né? E hoje, mais recente, tem também o mid-size, que é a mulher que não se reconhece dentro do padrão convencional, né? Esse que é chamado de padrão, e também não está no plus size. Então também existe uma moda para essas mulheres, né? Quando você diz sobre a roupa comunicar algo, isso me ajudou muito a entender a moda de uma forma estratégica. Não somente se vestir para se achar linda, para se achar maravilhosa, mas entender se vestir de forma intencional. Eu me visto dessa forma para uma entrevista de trabalho, o que eu quero comunicar, o que essa cor vai ajudar. O poder que a moda tem também para mudar de dentro para fora. Isso é fato. E importante para o público plus size, que eu achei assim, que para mim a missão da minha loja, é a pessoa vestir aquilo que ela gosta e que tem a ver com a personalidade dela, não somente aquilo que serve. Porque o plus size dentro das lojas, especialmente hoje das de departamento, é uma arara e você tem que escolher entre aquelas 4 peças. Talvez nenhuma tenha a ver com você, nenhuma represente seu estilo. Sua personalidade, e você tem que usá-la. Como é que você se sente usando algo que não tem nada a ver com você? Então, hoje, a proposta da Contém Curvas é trazer mesmo peças que expressem o seu estilo, a sua personalidade. Uma mulher que está vestindo aquilo que ela gosta, ela se sente poderosa. Ela consegue comunicar algo naquilo que ela usa, naquilo que ela veste, nas roupas, na proposta dos acessórios, né? E se sente mais segura para uma entrevista de trabalho. Nossa, muito legal. Eu estou super à vontade fazendo o programa hoje com esse vestido, muito à vontade. Ele é super fresquinho. É versátil, se eu quiser usar um tênis com esse vestido, depois eu posso usar. Como você diz, tira essa corrente porque ela sai, né? Isso, essa proposta. E vira uma coisa mais descolada, mais social. Isso, e para essa proposta, Lígia, para atender a mulher plus em todos os seus momentos, a Contém Curvas trouxe também, além de uma moda casual, uma moda fitness, para incentivar a mulher a se exercitar, para entender que se exercitar não é somente para cuidar do corpo, mas para cuidar também da mente, né? Uma mulher para respirar. Acima de tudo a mente. Acima de tudo a mente. Se ela estiver com a mente em dia, o corpo está legal, né? O seu ambiente social. E a praia. E a moda praia, sabe? Poxa, era uma coisa que para a mulher parecia ser tão restrito, né? Verdade. As pessoas falavam sobre inclusão, tratando a moda plus como se fosse incluir, mas a mulher mulher plus não está sendo incluída no contexto da moda, ela já mora lá, ela já está lá, sempre esteve, mas talvez faltava um olhar mais apurado para esse público. Nossa, que legal, nossa, fantástico. E aí aquela mulher porque eu já ouvi muitas histórias, atuei nessa área muito tempo de emagrecimento, mulheres que estão plus e não se aceitam assim, né? As que não se aceitam não querem nem
ir a algum evento, não querem ir à praia, nem desfrutar o momento com a família, porque não se sentem adequadas, justamente porque não tem roupa, justamente porque não sabe o que vestir, nada combina com nada. E como é bom encontrar um lugar que você é acolhida, se sente bem-vinda e tem coisas que é a sua cara, o seu momento e você diz para o seu corpo, seja bem-vindo, eu te amo. Eu vivi também essa fase, um pequeno momento eu vivi essa fase de falta de aceitação do meu corpo. E sabe o que me ajudou a virar a chave ali? Fala isso, olhando para lá, para as meninas ali. O que me ajudou muito a mudar isso nessa cama. São as referências. É importante criar referências. Eu tinha um corpo, eu estava com um corpo naquele momento, que era um corpo plus, mas eu seguia nas redes sociais somente mulheres que não tinham um corpo parecido com o meu, que não tinham filhos ainda, então elas estavam em outra fase de outro momento de vida, e aquilo trazia a maior insatisfação para a minha vida, porque eu queria viver aquele momento que a mulher estava vivendo nas redes sociais, eu queria ter o corpo parecido com o dela, e o corpo dela não representava o meu, nem a minha fase atual de vida. Então, quando eu virei essa chave, foi quando eu mudei as referências. E por isso a Contém Curvas também busca criar essa referência de uma mulher plus que frequenta todos os ambientes, que preenche todos os espaços, e sendo assim uma referência para essa. Que se ama. E você passa a ser uma referência para essas outras mulheres. E que se cuida também. Com certeza. Porque atividade física é, acima de tudo, cuidado para a mente. Isso mesmo. Ai, gente, tá um papo delicioso, mas o homem do tempo já disse que acabou o nosso que tempo. Passaria aqui a tarde toda falando com você, tirando aqui mais conteúdo da sua experiência com o mundo do empreender, com o mundo feminino que acaba aqui vivenciando junto com as suas clientes, né? Todas essas experiências, essas histórias, mas muito obrigada, viu, por compartilhar conosco, com as meninas que estão aí do outro lado da tela, todo esse conteúdo. E eu tenho certeza, mulher, saia do banco de reserva. Seja para um empreender, seja para um aceitar o seu corpo, seja lá o que for, saia, vá atrás. Jesus te ajuda segurando a sua mão e ele fala, filha, bora, não precisa afundar, tenha fé. E eu quero aproveitar e agradecer a Contém Curvas, que olha esse vestido maravilhoso, super confortável, está aqui no Instagram delas, segue lá, dá uma passadinha na loja e também a todos os meus parceiros que fazem desse programa uma grande realidade. Gratidão e que a bênção do Senhor chegue aí até vocês super, mega, ultra abundante. Espero vocês até o próximo programa. Tchau!